Eu vou gravar esse vídeo aqui como live, mas a intenção é deixar salva para que as pessoas possam assistir a qualquer momento quando estiverem procurando pelo assunto, né? Em 2017 eu fiz uma cirurgia bariátrica, né, para me ajudar na perda de peso, já que sozinha eu já não conseguiria mais. E com a perda de peso que eu tive, eu acabei ficando com muita sobra de pele, né? Como eu costumava brincar com as pessoas, o corpo virou um terreno de guerra, né? Aí, quando você começa a emagrecer, a sua autoestima, ela melhora muito, né? Você começa a vestir aquelas roupas que não vestia mais, começa tudo a servir, você começa a ver o seu rosto afinar, né? Você começa a gostar mais de você, né? Aí você começa a querer se exercitar e realmente a perda de peso é muito, muito rápida, né? Ela é rápida de tal forma que a pele não dá conta, né? Ela perde muita elasticidade, ela não consegue voltar para o mesmo lugar. Então, acabou que eu comecei naquela ânsia de querer emagrecer bem, com saúde, eu comecei a me exercitar. E conforme baixava o peso, eu comecei a perceber que as peles começavam a me incomodar. Era o barulho da pele balançando quando corria ou quando fazia qualquer tipo de exercício. Tentei fazer Muay Thai também. Era roupa que por mais que você esteja emagrecendo, ela não fica bem, né, por causa realmente da sobra de pele. A roupa muito pequena, a roupa do tamanho que serve na tua cintura, acaba marcando mais essa sobra. A barriga vira aquela pele de avental, né, vira por cima assim. E então eu comecei a buscar o próximo passo. E para mim o próximo passo seriam as cirurgias plásticas, que depois estudando eu aprendi que no meu caso não se chamariam cirurgias plásticas, se chamariam cirurgias reparadoras, porque era para reparar, né, uma deformação que ficou do resultado do emagrecimento. E lendo sobre as reparadoras, eu também acabei descobrindo que dava para fazer pelo plano de saúde por meio de liminar. Corri atrás e após, vamos dizer assim, ao todo 9 meses de briga, né? E nesse último dia 23, quinta-feira, eu consegui fazer a primeira parte das minhas tão sonhadas reparadoras. Eu fiz a lipoabdominoplastia, né? E eu fui combinado com a médica a internação às 5h30 da manhã no Hospital do Pênfigo. Eu já vinha fazendo uma dieta, não para emagrecer, mas uma dieta que fosse adequada para uma boa recuperação, uma dieta rica em fibra, em proteína, livre de carboidrato ou de qualquer outra coisa que pudesse atrapalhar a cicatrização, porque eu aprendi que o pós seria muito importante. Então, já cheguei assim meio preparada, né? Muito ansiosa, né? Explodindo de felicidade, né? Não tinha direito de sentir medo, de sentir nada, né? Só queria que acontecesse logo. Então, entrei no centro cirúrgico
por volta das 6h30 da manhã. Aí foi aquela hora assim de riscar o corpo como se fosse um boizinho, né? Fica tudo marcadinho o corpo assim, no procedimento. E eu me lembro do anestesista vir com aquela conversinha, né? Fazendo perguntinha, pra fazer a gente relaxar e dormir, né? Adormecer. Eu acordei no centro, na sala de recuperação, já estava vestida no macaquinho, né? De compressão, né? Já senti assim aquele aperto no corpo, senti que, né, que tinha uma outra camada assim por baixo. Achei que fosse a placa, né? A placa cirúrgica, mas não era placa, ainda era umas ataduras, umas gases assim que colocaram. E eu percebi que uma coisa assim que me chamou a atenção, eu percebi que eu não estava tão curvada na cama, né? Eu estava assim, com as pernas um pouquinho dobradas, flexionadas assim na cama, a parte da cabeceira um pouquinho inclinada, mas eu não estava tão dobrada quanto eu imaginei que eu ia estar. Senti a meia compressiva e percebi que eu estava com dreno e com a sonda, né? O dreno, realmente, o dreno me deu uma assustada. Eu sempre tive medo de dreno, né? Mas eu sabia que não tinha para onde escapar, porque a minha lipo realmente ela ia exigir a colocada do dreno. E eu gostei porque eu acordei super bem, né? Não tive não acordei com enjoo, não acordei zonza, sentindo dor de cabeça, nada. Eu acordei muito bem. Depois eu fiquei sabendo, falando com a instrumentadora, que o meu procedimento durou entre 5 e 6 horas de cirurgia. Bastante tempo. E prova que o negócio estava feio. Muito tempo de cirurgia. Eu sabia que correndo tudo bem eu teria alta no outro dia. Eu não senti dor. Eu vi muito relato das mulheres falando que sentiu muita dor, que algumas chegavam a se arrepender por alguns dias, que era doloroso demais, que tal. E eu notei que assim, eu senti, claro, o incômodo, né? Tava remexido e tal. Mas eu sentia, quando ia passando o efeito da medicação, davam algumas fisgadas no corte da abdominoplastia. E logo vinha a enfermeira trocar a medicação e ficava tudo bem. No dia seguinte, na sexta-feira, a doutora passou e logo já passou as orientações. Eu já estava com o receituário da medicação desde a véspera. Para quem é bariátrico, prepara o bolso, né? Porque fica um pouco mais caro. A medicação ela tem uma dosagem especial, ela tem uma composição diferente, então não é a mesma coisa de uma mulher que se submete a procedimento cirúrgico e não é bariátrica, né? Então a bariátrica acaba gastando um pouquinho mais. Então ela passou, aí ela me explicou como que seria retirada a sonda, mas que o dreno eu teria que vir com ele para casa. O dreno tá aqui. Eu chamo ele, ó. Eu chamo ele de Rex, que agora é o meu cachorrinho, que eu tenho que carregar para um lado e para o outro. Ele ajuda para sair os fluidos, né, que ficaram da cirurgia. Um pouco de gordura, líquido, o próprio líquido que vai fazer a cicatrização, né? Porque a pele da barriga vai ter que colar de volta, né? Na musculatura. E ele é o que ajuda a retirada desse líquido. Então ela me falou que eu teria que ficar 4 dias sem tomar banho. Só banho de gato, gente. É isso mesmo. 4 dias sem tomar banho. Falou que, ao contrário do que eu imaginava, que eu tinha que me movimentar bastante, que não era uma cirurgia a qual era para eu ficar deitada, entendeu? Ou só sentada, era para eu andar, para eu me movimentar, para evitar a trombose, né? Evitar trombo. E eu também, ela também me passou a questão de que eu poderia começar as drenagens já hoje, segunda-feira, no 4º dia, e que o dreno era para mim fazer um monitoramento. A gente acaba fazendo acompanhamento do dreno. A gente fica cuidando quando ele enche. Esse aqui é de 500 ml,
Quando ele enche, você vai, esgota, anota. Aí ela falou, como eu tive alta na sexta, foi sexta, sábado, domingo, e hoje, segunda-feira, eu passei para ela o quanto foi drenado, para ela poder verificar qual que é a melhor data para retirada desse dreno. E falou também a respeito das drenagens que eu poderia começar, do banho, e uma das minhas dúvidas era se eu poderia ir ao banheiro sozinha, porque eu já tinha visto alguns relatos que realmente me tiraram um pouco do sono, né, a respeito de precisar de alguém para te levar no banheiro, de não conseguir ir no banheiro, e essa parte de depender das outras pessoas realmente é uma parte que me incomodava bastante. Mas graças a Deus eu cheguei em casa e até porque não teve que ficar muito curvada e consegui andar né, até com uma certa destreza, por mais curvadinha assim que eu estivesse, eu consegui me virar sozinha. E isso foi ótimo. Então, assim, tem muita pessoa que vai reclamar, que vai falar que não conseguia nada. Eu, graças a Deus, tive uma experiência um pouco diferente. Também, quando eu saí do hospital, eu deixei de tomar medicação de dor via venal, né? Aí eu passei a tomar os comprimidos. Então, são bastante comprimidos a cada 6 horas. E eu fiquei preocupada porque o bariátrico, normalmente, ele não tem uma boa absorção daquilo que ele come, daquilo que ele toma. E eu falei, gente, será que é agora que vão começar as dores? Mas não, tá tranquilo. Continuou no mesmo padrão. Toma a medicação, tô sem dor, vai dando o horário em que a medicação vai esgotando o efeito, aí começa aquelas fisgadinhas, toma a medicação, param as fisgadas e volta a ficar tudo tranquilo. No terceiro dia, que foi ontem, eu senti a primeira vez a famosa dor nas costas. Realmente. É uma dor de ardência, de queimação, parece como uma queimadura de ter ficado muito tempo exposto no sol. E aí foi a primeira vez que eu notei assim, que eu consegui passar a mão assim nas minhas costas e eu senti assim que as costas estão enormes, assim como se tivesse uma outra camada de uma espuma, de alguma coisa por cima das costas. É como se eu não conseguisse tocar diretamente a minha própria pele. Porque na barriga, aqui na frente, tem uma placa. Mas nas costas não tem. Mas a sensação é como se tivesse. Então é uma coisa assim que dá uma assustada. Você fala, nossa, fica grande mesmo. E aí quando você passa na frente do espelho, você vê assim que ainda está um pouco inchado, né? Que não tá ainda, né, bonitinho. Também tô com as marcas roxas, né? Isso aqui são os edemas, né, da lipo, né, que a médica caprichou. Mas isso aqui a tendência a ir desaparecendo conforme as drenagens vão acontecendo. Então, assim, a minha experiência com a cirurgia realmente foi muito boa. O meu pós-cirúrgico tá ótimo, né? Até a esteticista, a dona Mana, que veio me ver hoje, ela comentou, falou, nossa, mas você tá muito bem. E eu fico muito feliz. Eu acho que talvez para compensar o sofrimento que foi até conseguir chegar no procedimento. Mas realmente eu tô sem dor, eu tomei meu banho sozinha, gente. Ó, a hora do banho, a hora de sentir aquela água quente descendo no corpo, é uma delícia. Eu consegui tomar meu banho sozinha. Lógico que com supervisão, né? Você ficou olhando ali para ver se não ia acontecer nada, um escorregão, alguma coisa assim. Mas eu tomei meu banho sozinha. E você vai molhar normal. A hora de molhar é a hora ali de molhar o curativo do umbigo para poder sair aquela gase que vai ser trocada. E eu tomei banho para já ir direto para a drenagem, né? Aí a drenagem, eu nunca tinha feito drenagem na minha vida, eu não sabia como é que era. Nunca tinha tido a curiosidade assim, de pesquisar para entender a drenagem. E nossa, a drenagem ela é um alívio. Realmente, na hora que você sente assim a drenagem, no caso a doutora passou para fazer com óleo de girassol, mas é muito boa, assim, é muito relaxante para compensar todo esse aperto do macaquinho, que o macaquinho realmente aperta bastante. E depois da drenagem você sente um relaxamento muito grande. Mas logo após a drenagem você tem que voltar para o macaquinho, voltar para a placa e para a meia compressora.
Aí passa, né? Mas é isso, quarto dia, recuperação plena, a dor é pouquíssima, eu sinto um pouco de dor apenas quando eu preciso me movimentar, assim, tipo levantar, ou, né, sinto aquele desconforto por causa dos edemas, né, da lipo. A parte do corte da cirurgia eu ainda não olhei, talvez essa semana ainda, acho que na quarta ou quinta-feira a doutora vai olhar. E a segunda parte das cirurgias ficou para setembro, que é a parte de mama. Por eu ser paciente bariátrica, tem toda uma questão de sangue, ferro, hemoglobina, que muitas vezes pela cirurgia ser muito longa, acaba que os médicos evitam fazer procedimentos todos juntos. Alguns conseguem, outros profissionais preferem não fazer. Então, assim, se você quer muito aquele profissional, você se submete aos métodos dele. Eu estou muito satisfeita. Por mais que esteja recente, eu já consegui ver um contorno legal, assim, né? Quando eu deitei, eu acho que eu não lembro quando foi que a última vez que eu vi a minha barriga lisinha, reta, porque acho que a última vez que eu vi ela lisa foi só quando eu engravidei dos meninos. Lisa, redonda. Agora tá lisa, mais retinha. Então tô feliz demais, tô com aquela sensação de que toda luta valeu a pena. Não foi fácil, né? Buscar essas reparadoras. Acho que se fosse para eu tentar por outros meios demoraria muito. Para quem passa por toda essa mudança, realmente faz toda a diferença. É como se fosse uma coroação de um feito imenso. Não tem como, acaba que não tem como você descrever a sensação de estar realizando algo assim. Eu tô cuidando da alimentação. Ela pediu para que eu evitasse açúcar, carboidratos, porque esses alimentos eles criam um processo meio que inflamatório no corpo e isso atrapalha a cicatrização. Então, assim, aguenta, sem açúcar. Uma alimentação rica em carnes brancas, né, de preferência frango, peixe, né, que ajudam na cicatrização. Ela disse que proteína e água são fundamentais no processo de cicatrização. Eu, pela questão da bariátrica, eu ainda tomo um pouco de albumina, que também é proteína, né, a proteína da clara do ovo, e também ajuda bastante. E nesses primeiros dias eu percebo que a vida gira em torno disso. O horário da medicação, o horário da alimentação, agora vai vir os horários das drenagens e ficar tranquilo, não pegar peso, não esticar muito o corpo, não abaixar muito e tentar manter a vontade de ficar abrindo e olhando o corpo sob controle, né? Porque acaba que nós ficamos querendo muito ver o resultado, querendo olhar, né, os detalhes. Eu não fiquei tão roxa, parece que a esteticista falou que achava que eu fosse estar com os edemas maiores, mas parece que está tudo muito legal. Acho que Deus abençoou, acho que premiou essa determinação em ir atrás desses procedimentos. Estou mega feliz. Então eu vou fazendo os vídeos assim, esporádicos a respeito da recuperação. Eu não garanto foto, porque eu não curto muito esse negócio de expor as fotos, né? Talvez foto assim realmente só do procedimento em si. Mas é uma sensação ótima. Eu acho assim que quem tem o sonho de fazer, gente, busca fazer, vai atrás, porque aquilo que você faz por si mesmo, por amor próprio, né, o seu próprio resgate, vale muito a pena. Então, eu vou ficando por aqui, uma livezinha curta só para passar essas informações. Aí, qualquer dúvida, quem quiser deixar aí alguma pergunta, aí na próxima eu vou olhando, se tiver condições de responder, eu vou responder, beleza? Boa noite, tchau.